Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Estamos aqui no estádio Santiago Bernabéu, vamos falar sobre essa vitória do Real Madrid no primeiro jogo do ano, uma vitória sofrida, 1-0 para cima do Mallorca, jogo que marcou o retorno de Vinícius Júnior, mas que foi resolvido por um zagueiro, o único zagueiro que Ancelotti tinha à disposição para esse jogo do Real Madrid. Antes de mais nada, quem ainda não está inscrito aqui no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, nos comentários por aqui. Eu sei que hoje o áudio não vai ficar muito bom, mas é o que temos para hoje, então acho que vou tentar fazer o vídeo um pouquinho mais curto para vocês não se incomodarem tanto com o barulho. Bom, vamos lá. Real Madrid venceu o Mallorca por 1-0, primeiro jogo do ano de 2024, jogo pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid sabia da importância de vencer esse jogo para se manter na liderança da competição, não dependendo do resultado do jogo entre Girona e Atlético de Madrid. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, as duas equipes estão jogando, mas o Real Madrid, com a vitória pela diferença grande de gols, se mantém na liderança do Campeonato Espanhol e é considerado aqui na Espanha o campeão de inverno, é como eles chamam quem vence o primeiro turno de La Liga, neste caso o Real Madrid. O time de Carlo Ancelotti teve muita dificuldade para vencer o Mallorca. O Mallorca é um time complicado mesmo de enfrentar, é um time que quando sai de casa se fecha bastante, jogou com uma linha de 5, mais uma linha de 4, somente um jogador como referência para tentar contra-atacar o Real Madrid. O primeiro tempo foi truncado, foi difícil, o Real Madrid teve muita posse de bola, ficou jogando no campo do Mallorca, mas a verdade é que não conseguiu produzir um volume absurdo de ocasiões, apenas 2 finalizações no gol no primeiro tempo. É um jogo que também ficou marcado pelas reclamações com a arbitragem. No intervalo do jogo, a torcida aqui no Bernabéu vaiou absurdamente o árbitro. É verdade que no primeiro tempo o árbitro perdeu totalmente o controle da partida. Os jogadores do Real Madrid reclamaram de muitas faltas, de muitos encontrões, agarrões, de muita interceptação de jogo, digamos assim, por parte dos jogadores do Mallorca. E o Real Madrid teve muita dificuldade, tanto é que no primeiro tempo não conseguiu encontrar o gol. O que a gente destaca do primeiro tempo do Real Madrid, Vinícius Júnior, que voltou da lesão. Ainda ele vai precisar de algumas partidas para reencontrar o ritmo dele. A gente viu isso acontecer na primeira lesão do Vini nessa temporada, mas ele foi o destaque da primeira parte, o jogador que criou mais ocasiões, que tentou buscar mais o gol. Às vezes trocando muito de posição com o Rodrigo e também se escorando em Jude Bellingham ainda na primeira parte, mas a verdade é que o Vini foi bem nesse retorno dele. O Vinícius Júnior, que esteve em campo durante 60 minutos, o Ancelotti falou depois da partida que foi pactado que o Vini ou começaria o jogo ou entraria na segunda parte, optou por começar com o Vinícius no time titular, ele jogou 60 minutos e depois foi para o banco de reservas. O Vini, como eu disse, está voltando de lesão, foram 48 dias parado, ele vai precisar de tempo para repegar ritmo, enfim, para voltar a ter o ritmo de jogo, e o Ancelotti já está fazendo esse processo com o Vinícius Júnior. A segunda parte do Real Madrid, é verdade, o Mallorca saiu um pouquinho mais, deixou um pouco mais de espaço, o Real Madrid conseguiu até contra-atacar algumas vezes, e a produção ofensiva do time cresceu, principalmente nos minutos finais da partida. O que a gente está vendo desse Real Madrid nesses últimos jogos é essa grande dependência dos gols nos finais dos jogos, né? Nas últimas 10 partidas do Real, do último jogo que o time não balançou as redes, que foi um 0-0 aqui no Bernabéu, desde então são 10 partidas do Real Madrid, 27 gols marcados, 18 deles, ou seja, 67% no segundo tempo. O Real Madrid vem de 2 jogos consecutivos conseguindo a vitória por 1-0 no final da partida. Foi assim no último jogo de 2023, também um escanteio com gol de cabeça do Lucas Vázquez, e no jogo de hoje foi um escanteio batido pelo Luka Modric com Antônio Rüdiger marcando o gol de cabeça e dando esses 3 pontos muito importantes para o Real Madrid, que se mantém na liderança do Campeonato Espanhol. O Rüdiger já faz uma grande temporada e com esse gol eu acho que só sela aí essa grande temporada que ele vem fazendo. Hoje, como eu disse, ele era o único zagueiro à disposição do Ancelotti, o único zagueiro de origem no time principal, porque o Nacho está suspenso, o Militão e o Alaba estão lesionados,
Quem jogou com ele na zaga foi o Tchouaméni. Um outro grande jogo de Antônio Rüdiger, aí com esse gol marcado na segunda parte, um gol, como eu disse, muito importante para o Real Madrid, que se mantém na liderança do campeonato espanhol. São 2 vitórias consecutivas no Real Madrid no campeonato espanhol por 1-0 e com os gols no final dos jogos. O Ancelotti falou depois da coletiva que o time precisa, no jogo de hoje faltou um pouco de frescura e um pouco de acerto de cara ao gol. O time precisa ter mais tranquilidade para não sofrer tanto contra adversários que se fecham, como é o caso do Mallorca, e vai precisar reencontrar esses caminhos, né? As vitórias, elas estão acontecendo e a gente sabe que 1-0, 4-0 vale a mesma coisa, são 3 pontos dentro do campeonato espanhol, mas o Real Madrid precisa reencontrar essa produção ofensiva com mais verticalidade, coisa que a gente não viu no jogo de hoje. Também foi o primeiro jogo do ano, depois do descanso dos jogadores no Natal, enfim. O Ancelotti disse, é normal, mas de qualquer maneira é sempre aquele sinal de alerta ligado. Importante que o Real Madrid venceu, conquistou os 3 pontos, terminou o primeiro turno na liderança do campeonato espanhol. Das últimas 6 vezes que o Real Madrid... É mais ou menos isso, né? A porcentagem é elevada de quem termina campeão do inverno que acaba conquistando o título. Acho que é em 6 das últimas 8 vezes, acho que é isso. Agora eu não lembro o número. Mas enfim, geralmente o campeão do inverno conquista o título do campeonato espanhol. Vamos ver se isso vai acontecer nessa temporada também. São 25 jogos do Real Madrid até aqui na temporada, 1 derrota, 3 empates e o resto tudo vitória. 18 jogos consecutivos sem perder aqui no Bernabéu. São 12 jogos na temporada, apenas 1 empate e 11 vitórias. É um início muito bom de Carlo Ancelotti em relação a resultados. Em relação a jogo, ele ainda precisa recuperar todos os jogadores que estão no departamento médico. A gente sabe que janeiro é um mês muito complicado para o Real Madrid, mas o Ancelotti falou depois desse jogo que a esperança dele está na recuperação de praticamente todo o elenco. Os únicos que não vão estar à disposição para a Supercopa da Espanha agora no início de janeiro são Alaba, que perde toda a temporada por ligamento cruzado, lesão no joelho, Militão e Courtois, que devem voltar no final da temporada. Bom, voltarei mais aqui para vídeos para vocês. Quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixa o like no vídeo, comentário por aqui e voltamos para o próximo vídeo.